Ex-ministro da Justiça Anderson Torres presta depoimento e diz que não interferiu nas eleições para prejudicar Lula. Nos últimos 10 anos, Brasil teve um acidente aéreo a cada 2 dias. Começa o mutirão para dar documentos de graça a quase 3 milhões de brasileiros. A Advocacia Geral da União recorre contra a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. SUS amplia atendimento de tratamento para os dentes a usuários. Na véspera do Dia da Vitória, Rússia faz um dos maiores ataques com drones contra a Ucrânia. Produção e venda de carros novos despencam quase 20% em apenas um mês. E os veículos antigos ainda têm admiradores prontos para fechar negócio. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Segundo a defesa, ele não ficou em silêncio e respondeu às perguntas. Novas investigações mostraram que o ex-ministro havia viajado à Bahia 6 dias antes das eleições para tratar de operações da Polícia Rodoviária Federal que podem ter resultado nos casos de dificuldade de trajeto para alguns eleitores. Anderson Torres chegou à sede da Polícia Federal por volta das 2 horas da tarde. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública realizou seu depoimento sobre o inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. A defesa informou por meio de nota que, diferentemente do depoimento anterior, o ex-ministro não ficou em silêncio e respondeu o questionamento dos agentes federais. Entre as respostas, Torres confirmou ter recebido uma planilha com os locais onde Lula e Jair Bolsonaro foram mais bem votados no primeiro turno, mas negou ter enviado o documento à PRF. Além disso, o ex-ministro disse que sua preocupação durante o período eleitoral era com o combate a possíveis crimes eleitorais, independentemente de qual candidato estivesse sendo beneficiado pelos delitos. Questionado sobre sua ida à Bahia nas vésperas do segundo turno, na qual se encontrou com o então superintendente da PF no estado, o delegado Leandro Almada, Torres respondeu que viajou a convite do então diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, para visitar uma obra. Os investigadores suspeitam que Torres tenha pedido para que a PF trabalhasse junto com a PRF nas operações realizadas nas estradas da Bahia no dia 30 de outubro, de modo a reforçar o número de policiais nas ruas. Contudo, o ex-ministro negou que tenha feito esse pedido. A ida de Torres à Bahia foi divulgada a partir de um documento, onde mostra que o ex-ministro viajou ao estado nordestino em uma aeronave da Força Aérea Brasileira 6 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais para tratar das operações da PRF. Torres pegou o voo da FAB no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 24 de outubro, às 5h30 da tarde, e chegou a Salvador 2 horas depois. O fato é que, por coincidência ou não, a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula era o favorito, contra 571 no Sudeste, entre os dias 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do segundo turno das eleições do ano passado. Essa situação demonstra 3 condições anormais para as operações da PRF, como a concentração de operações no Nordeste, mudanças no planejamento inicial e uma determinação para que a PRF atuasse em conjunto com a Polícia Federal no segundo turno. Essas ações podem ser vistas como uma tentativa de atrapalhar o direito ao voto de uma parcela da população brasileira.
O ex-ministro está preso desde o dia 14 de janeiro e foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal passou a investigar o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, por lavagem de dinheiro. Durante uma operação feita na semana passada na casa do ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram encontrados R$16 mil e $35 mil em dinheiro vivo guardados em um cofre. Já foi descoberto que ele tinha uma conta bancária nos Estados Unidos. Mauro Cid está preso preventivamente sob suspeita de fraudar comprovantes de vacinação contra a Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu hoje o fim da reeleição na presidência da República. A declaração dada em entrevista coletiva depois de uma reunião nesta segunda-feira com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo indica que Pacheco foi um pouco além. Ele disse que o país vive em constante processo eleitoral, o que prejudica a atuação dos políticos que buscariam, segundo ele, popularidade o tempo todo. Mesmo com atrasos e adiamentos, os 3 réus acusados de assassinar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips prestaram depoimento à Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas. Jefferson da Silva, Amarildo da Costa e seu irmão, Ozenei da Costa, foram ouvidos na tarde de hoje em uma audiência online. Os depoimentos, que deveriam começar às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, foram remarcados e iniciaram somente às 2 da tarde. Os réus estão detidos em presídios federais. Ozenei e Jefferson em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Amarildo em Catanduvas, no Paraná. Amarildo de Oliveira, também conhecido como Pelado, admitiu mais uma vez sua participação no duplo homicídio, mas defendeu o irmão Ozenei, dizendo que ele não fez nada. Na sua vez de depor, Ozenei confirmou as palavras do irmão e Jefferson da Silva Lima alegou que agiu em legítima defesa. A versão dele é que Bruno Pereira atirou primeiro contra o grupo. Ele é apontado como a pessoa que participou da ocultação dos corpos. Nos próximos dias, a Justiça Federal irá determinar se os acusados irão a júri popular. Por 8 votos a 2, o STF tornou réus mais 250 pessoas que promoveram as manifestações de 8 de janeiro em Brasília. Quem sempre diverge são os ministros Cássio Nunes e André Mendonça, que foram indicados para o cargo pelo ex-presidente Bolsonaro. Agora são 550 réus. O julgamento é de quem incitou ou promoveu quebradeiras no Palácio do Planalto, Congresso e Supremo. Os ministros ainda têm que analisar as denúncias contra mais 840 pessoas. Nos últimos 10 anos, aconteceu um acidente aéreo a cada 2 dias no Brasil. O levantamento foi divulgado pela FAB, a Força Aérea Brasileira. A falta de manutenção dos aparelhos é o principal motivo para tantos acidentes. De janeiro de 2012 a abril de 2023, foram registradas 1.878 ocorrências com todos os tipos de aeronaves no Brasil. Ao todo, 844 pessoas morreram em parte desses acidentes. Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, a Força Aérea Brasileira, os helicópteros são mais fatais. Nesse período, o país registrou 159 ocorrências com helicópteros, 53 delas com mortes. Já entre os aviões, foram 1.091 ocorrências, sendo menos de 300 fatais. Isto está se referindo à formação dos profissionais, pilotos, controladores de tráfego aéreo e também mecânicos e demais profissionais. A aviação geral, ela saiu da enfermaria e está na UTI. A fiscalização e a formação desses profissionais precisa ser urgentemente reformuladas pelas autoridades aeronáuticas. Bem, o estado de São Paulo lidera o número de acidentes nesses últimos 10 anos, com 386 ocorrências. Quase o dobro do segundo colocado, o estado do Mato Grosso, com 194. Um levantamento da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostrou que nem sempre os voos mais curtos são mais rápidos. Vai depender do tipo de avião utilizado e das rotas para seguir viagem. O trajeto entre a cidade de Óbidos, no Pará, ao aeroporto de Oriximiná, também no estado paraense, que tem 40 quilômetros de distância, é considerado o mais curto do país.
O voo comercial dura apenas 19 minutos. O segundo trajeto mais rápido é entre a capital da Bahia, Salvador, a Cairu, também no estado baiano. Tem 83 quilômetros de distância e duração de 27 minutos. Já em terceiro está o estado do Pará novamente, que faz o trajeto do aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná, ao aeroporto municipal de Oriximiná em 28 minutos, com distância de 67 quilômetros. Em quarto lugar, aparece o estado do Rio de Janeiro, que percorre o trecho de Campos dos Goitacazes a Macaé, de 85 quilômetros, em 28 minutos. E em quinto, novamente no estado paraense, do aeroporto de Monte Dourado em Almeirim ao aeroporto de Almeirim em 31 minutos, a uma distância de 66 quilômetros. Com relação aos voos mais longos, segundo o levantamento da ANAC, o que dura mais tempo liga os pontos do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, a Boa Vista, em Roraima, e leva 4 horas e 28 minutos, com uma distância de 3.228 quilômetros. Em segundo aparece a capital de Pernambuco, Recife, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, distantes 2.963 quilômetros, com tempo de 4 horas e 17 minutos. Em terceiro aparece o aeroporto do Galeão, no Rio, a Manaus, no Amazonas, com 4 horas e 9 minutos de duração e 2.847 quilômetros de distância. O quarto lugar fica com Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com tempo de 3 horas e 59 minutos, a uma distância de 2.677 quilômetros. E em quinto, com duração de 3 horas e 57 minutos e distância de 2.837 quilômetros, está de Recife a Manaus. E a seguir, produção e venda de carros novos despencam quase 20% em apenas um mês. E ainda, a Advocacia Geral da União recorre contra a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. Quem precisa do socorro da Justiça para resolver um processo contra os planos de saúde está precisando reforçar a dose de paciência. O tempo de espera é cada vez maior. Enquanto em 2020 o tempo médio para o Poder Judiciário julgar uma causa para um tratamento contra o câncer, por exemplo, era de 277 dias, agora, 3 anos depois, essa espera passou para 322 dias, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ou seja, é quase um ano que o paciente aguarda aí para saber se tem direito a receber atendimento ou não. E olha que nós estamos falando de uma pessoa em situação de fragilidade. Agora, um dos grupos de processos judiciais com mais demora não é esse não, mas o que se refere a doações e transplante de órgãos. Até teve uma redução na espera de 2020 para 2021, quando passou de 621 dias para 439 em média. Só que em 2022, a duração média de tramitação até o julgamento foi de 825 dias. São mais de 2 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, foram abertos mais de 295 mil processos que contestam o atendimento no Sistema Único de Saúde. E na rede privada foram registrados 164 mil novos processos em 2022. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou hoje o economista Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. É neste setor que são definidas medidas como percentual da taxa de juros. Antes de serem nomeados, os indicados pelo presidente da República para a diretoria do Banco Central devem ser aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pelo plenário da Casa. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a indicação de Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, para a diretoria de política monetária do Banco Central, além de monitorarem as novas projeções de inflação apresentadas no Boletim Focus, cenários que fizeram o dólar fechar em alta nesta segunda-feira.
de 1,38%, cotado a R$ 5,01 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,85% aos 106.042 pontos. A Receita Federal alertou mais uma vez que vai terminar depois de amanhã o prazo para entrega da declaração do imposto de renda para quem quiser tentar receber a restituição no primeiro lote. O dinheiro será depositado no próximo dia 31, que também será a data final para todos os contribuintes. A partir do dia 2 de outubro, os cheques terão mudanças. A medida anunciada pelo Banco Central pretende modernizar e dar mais segurança ao uso deste instrumento de pagamento. Segundo o Banco Central, as mudanças vão dificultar a falsificação dos cheques. A principal medida anunciada pelo BC é a transferência da regulação dos modelos padrão dos cheques para as instituições financeiras. Até então, cabia ao BC fazer esse controle. A partir de agora, os ajustes devem ser comunicados à autoridade financeira 30 dias antes de serem implementados. Apesar da redução de 97% da utilização de cheques em 27 anos, o BC registrou 667 bilhões de reais de movimentação nesta modalidade em 2021 e de 666 bilhões de reais no ano passado. Mais informações sobre as mudanças que entrarão em vigor em outubro podem ser obtidas no site do Banco Central. De São Paulo, Leonardo Félix. A Advocacia Geral da União apresentou recurso junto ao STF contra a decisão sobre a revisão da vida toda do Instituto Nacional de Seguro Social. O órgão pede a suspensão dos processos que tramitam e que tenham como objeto a tese firmada no acórdão até a análise dos embargos. A AGU pediu ao tribunal a suspensão dos processos que tratam do tema nas instâncias inferiores da Justiça até a análise do recurso. Também quer que o Supremo estabeleça que a decisão tomada no julgamento só tem efeitos para o futuro e não alcance, por exemplo, benefícios que já foram pagos antes do entendimento firmado pelos ministros. No ano passado, o STF havia decidido que os segurados podem escolher a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. Agora, toda a vida contributiva pode ser considerada no cálculo da aposentadoria e outros benefícios do INSS, com exceção do auxílio maternidade. O entendimento do STF permite que contribuições feitas para a Previdência antes da vigência do Plano Real em julho de 1994 sejam levadas em consideração no cálculo do benefício. A AGU quer que a Corte também faça a chamada modulação de efeitos da decisão, que tem como objetivo estabelecer o alcance do entendimento fixado em relação a processos sobre benefícios já encerrados e em andamento. Para o órgão, é preciso garantir a segurança jurídica e evitar tantos impactos orçamentários quanto administrativos. A agricultura e a pecuária brasileira perderam 287 bilhões de reais entre 2013 e 2022 por causa da seca ou do excesso de chuvas. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que somente no ano passado os prejuízos causados pelos extremos climáticos bateram recorde. Os agricultores e pecuaristas perderam 85 bilhões de reais da produção, um salto de 90% quando comparado a 2021. O fenômeno que mais gerou perdas no campo foi a seca, com 87% dos prejuízos nos últimos 10 anos. Já entre os setores, a agricultura foi a mais afetada, com 65% dos casos. A produção de veículos caiu 19,4% no mês passado. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Associação das Montadoras, foram fabricadas quase 178 mil unidades, a menor quantidade para o mês nos últimos 3 anos. Segundo a Anfávia, o que está acontecendo é reflexo da falta de compradores, tanto no mercado interno quanto das exportações, o que provoca a necessidade de um ajuste dos estoques. Foi por isso que nos 3 primeiros meses do ano, aconteceram 9 paralisações em várias fábricas para desocupar os pátios. E mesmo com a queda na produção,
produção, as vendas de carros novos também despencaram em abril. Foram 161 mil veículos de todos os tipos. E foi a falta de compradores que aumentaram as discussões sobre a volta da produção de carros populares no país, com preços estimados entre 50 a 60 mil reais. E subiu a ocupação dos hotéis. O índice na cidade de São Paulo em março foi o maior já registrado para o mês nos últimos 5 anos. 77% das vagas foram ocupadas. Resultado de eventos como shows e a primeira corrida de Fórmula E, realizada na capital paulista. Somados os 3 primeiros meses do ano, a ocupação hoteleira média foi de mais de 61%, 8 pontos percentuais a mais, se comparado ao mesmo período de 2022. Os dados são do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, que diz estar em curso um retorno pleno do setor de viagens após 3 anos de indicadores afetados pela pandemia da Covid-19. O levantamento do órgão para o primeiro trimestre de 2023 ainda aponta que os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara receberam 600 mil passageiros a mais do que no ano passado. O número de pessoas que desembarcaram nesses locais passou de 3 milhões e 100 mil entre janeiro e março de 2022 para cerca de 3 milhões e 700 mil no início deste ano. A expectativa é de crescimento para os próximos meses. A cidade de São Paulo é palco de uma série de eventos que ainda serão realizados ao longo de 2023, como feiras, shows e eventos esportivos, como a Fórmula 1, que acontece próximo do fim do ano. As ações trabalhistas custam caro ao país. O valor é maior que a economia de 9 estados brasileiros juntos. Todo mundo espera que, ao encontrar um emprego, você tenha um certo tipo de estabilidade, gestão de progresso somado com ascensão e produtividade. Porém, o que ocorre principalmente no Brasil é quase ao contrário. Por conta de diversos fatores, muitas empresas têm problemas na forma de gerir os seus profissionais, o que causa uma série de falhas legislativas. E assim, o que resta aos colaboradores são os processos trabalhistas. Um levantamento realizado pela Neoway, empresa de inteligência de dados, mostra que os processos trabalhistas de 5 estados brasileiros custaram incríveis 94 bilhões e 500 milhões de reais para empresas de 5 estados. O valor é tão surpreendente que, de maneira mais expressiva, equivale a mais de 2 vezes o PIB de Sergipe e supera toda a riqueza gerada em outros 8 estados brasileiros. O estudo demonstra também que atualmente cerca de 1 milhão de empresas brasileiras respondem a pelo menos um processo trabalhista. O estado que mais concentra os processos é São Paulo, com 64% das ações e com custas de 61 bilhões de reais. O valor equivale ao PIB de Alagoas. Seguem na lista o Rio de Janeiro, com custos maiores de 13 bilhões de reais. Na sequência, aparece o estado de Minas Gerais, onde foram gastos 9 bilhões e meio de reais. Rio Grande do Sul, com 5 bilhões e 400 milhões. E, por fim, a Bahia, com 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda de acordo com o levantamento, as causas mais comuns envolvem pedidos de indenização por danos morais, contestação do aviso prévio e reclamações por adicional de hora extra. Ainda segundo o estudo, empresas do varejo são as mais acionadas, concentrando 41% dos processos. É importante lembrar que o processo trabalhista é uma forma de solução de conflitos, quando o colaborador se sente prejudicado em sua relação de trabalho. Em outras palavras, ele é um meio de acesso à justiça e também um direito do trabalhador. E a seguir começa mutirão para dar documentos de graça a quase 3 milhões de brasileiros. E ainda, a Rússia lança a maior onda de ataques com drones contra a Ucrânia. A Justiça Brasileira lançou hoje uma campanha para emissão de certidões de nascimento a toda a população brasileira. Hoje, milhões de pessoas não têm como provar que o nome deles é João, Maria ou José.
Cerca de 3 milhões de brasileiros não têm certidão de nascimento ou outro tipo de documento. Essas pessoas não têm acesso a serviços básicos e são consideradas invisíveis. Parte destas pessoas vivem em situação de rua. Segundo o IPEA, são mais de 230 mil brasileiros nesta condição. E o número mais que triplicou na última década. Para atender as pessoas em situação de rua, além de outros públicos em vulnerabilidade social, como refugiados, povos originários, ribeirinhos, presos ou egressos do cárcere, a Justiça Brasileira lançou nesta segunda-feira a Semana Nacional do Registro Civil. Durante 5 dias, juízes e servidores do Judiciário farão um esforço concentrado para atender a população socialmente vulnerável que não possui qualquer tipo de registro, incluindo a certidão de nascimento. A emissão dos documentos, seja a primeira ou segunda via, será feita de forma gratuita. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça e foi lançada em todo o Brasil nesta segunda-feira. Uma semana nacional criada pelo CNJ para o combate ao subregistro e acesso à documentação básica das pessoas em vulnerabilidade. Os registradores têm a incumbência, segundo a lei do dos notários e dos registradores, de garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Daí porque são bacharéis em direitos, concursados, que possuem técnica para realizar o registro de cada um dos senhores cidadãos brasileiros. Os mutirões serão realizados para fazer busca ativa da população vulnerável e encaminhar aos locais onde os registros serão realizados. As informações sobre os pontos de atendimento estão disponíveis no site do CNJ. O governo federal relançou hoje o programa Brasil Sorridente, que amplia o atendimento de saúde bucal no SUS. A meta é que até o fim do governo, quase 60 mil equipes estejam trabalhando em todo o país, além de alcançar mais de 10 milhões de pessoas sem acesso aos serviços. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. E isso garante o atendimento odontológico, que será realizado de maneira permanente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lula relançou o programa em evento no Palácio do Planalto, acompanhado da ministra Nízia Trindade nesta segunda-feira. Em sua nova versão, o Ministério da Saúde ampliará o atendimento odontológico pelo SUS, incluindo 3.700 novas equipes credenciadas e 630 novos serviços e unidades de atendimento. O objetivo do governo é alcançar 59.700 equipes até o fim do mandato em 2026. O Ministério da Saúde também habilitou 19 novos centros de especialidades odontológicas, além de 10 novas unidades odontológicas móveis para o atendimento em regiões vulneráveis e de difícil acesso. Além disso, o Ministério habilitou ainda 552 novos laboratórios regionais de próteses dentárias que ofertam, além de próteses, a reabilitação fonética e mastigatória. O Palácio do Planalto espera alcançar mais de 10 milhões de pessoas que ainda estão sem acesso aos serviços, totalizando mais de 111 milhões de brasileiros cobertos pelo programa. O presidente Lula aprovou um projeto de lei da senadora Mara Cabrilli, de São Paulo, que beneficia pessoas com deficiência e câncer. A nova lei permite descontar uma parte do imposto cobrado em doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. No ano passado, a norma foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, mas acabou vetada pelo ex-presidente Bolsonaro. Na semana passada, em uma sessão conjunta do Congresso, o veto foi derrubado. A Rússia lançou a maior onda de ataques com drones contra a Ucrânia em meses nesta segunda-feira, intensificando sua ofensiva na véspera do feriado do Dia da Vitória, que é amanhã, 9 de maio, que celebra a derrota da Alemanha nazista, o qual Kiev comemorou hoje em uma nova ruptura com Moscou.
O prefeito de Kiev disse que a Rússia disparou 60 drones kamikaze de fabricação iraniana contra alvos ucranianos, incluindo 36 na capital, todos abatidos, embora destroços tenham atingido apartamentos e outros edifícios, ferindo pelo menos 5 pessoas no solo. Um depósito de alimentos foi incendiado por um míssil na cidade de Odessa, no Mar Negro, onde autoridades relataram que 3 pessoas ficaram feridas. Foi a maior série de drones em uma renovada campanha aérea russa, desencadeada há 10 dias, após uma pausa desde o início de março. Kiev disse que Moscou também está fazendo um esforço final para tentar capturar a cidade de Bakhmut, no leste, para entregar ao presidente Vladimir Putin o que seria sua única vitória por uma dispendiosa ofensiva de inverno russo, a tempo do Dia da Vitória. Moscou está se preparando para o desfile do Dia da Vitória nesta terça-feira, o dia mais importante do calendário para a Rússia, sob o comando de Putin, que usa o triunfo soviético de 1945 sobre a Alemanha nazista para justificar sua invasão da Ucrânia. Em uma nova ruptura com Moscou, a Ucrânia marcou o Dia da Vitória nesta segunda-feira, ao invés de terça-feira, em linha com a prática de seus aliados ocidentais. O presidente Volodymyr Zelensky disse que assinou um decreto para mudar oficialmente a data no futuro. A rendição do exército alemão em 1945 ocorreu tarde da noite de 8 de maio em Berlim, quando já era 9 de maio em Moscou, data que se tornou feriado soviético. A Ucrânia, como parte da então União Soviética invadida pelos nazistas, sofreu mais baixas per capita do que a Rússia na Segunda Guerra Mundial e foi um dos centros dos judeus europeus exterminados no Holocausto. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse acreditar que os veteranos na Ucrânia ainda mantêm o dia 9 de maio como o dia sagrado. A Rússia cancelou ou reduziu alguns dos grandes desfiles militares que normalmente acompanhavam o Dia da Vitória. Os países ocidentais dizem que essa decisão surgiu em parte por questões de segurança e em parte porque Moscou perdeu muito equipamento militar em uma ofensiva de inverno amplamente fracassada na Ucrânia, com o combate terrestre mais intenso na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia, que no ano passado expulsou as forças russas do entorno da capital e recuperou um território substancial, manteve suas tropas na defensiva nos últimos 6 meses, mas está preparando uma contraofensiva para as próximas semanas. A extrema-direita chilena teve uma grande vitória nas eleições que definiram 50 integrantes do Conselho que vai elaborar uma nova proposta de Constituição para o país. Caso aprovada, a nova Carta Magna vai substituir a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No final de domingo, com 99% das urnas apuradas, o Partido Republicano, que sempre foi contrário à mudança constitucional, venceu o pleito com 35% dos votos e 22 cadeiras no Conselho Constitucional. O resultado dos conservadores fica ainda maior quando somados os votos obtidos pela direita tradicional, 21%, o que garantiu 11 conselheiros. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric recebeu 29% dos votos e conseguiu a eleição de 11 representantes. Um primeiro texto, que era defendido pelo governo e seus aliados, foi rejeitado pelos chilenos em setembro. A eleição de domingo abre uma nova tentativa de renovar as bases constitucionais depois dos violentos distúrbios sociais de 2019, que evidenciaram uma sociedade desigual e fraturada. O Conselho eleito receberá para sua revisão e ajustes um projeto previamente elaborado por especialistas com 12 princípios essenciais. Esses princípios não poderão ser modificados, como, por exemplo, o que consagra o Chile como uma economia de mercado com participação estatal e privada. O Conselho Constituinte, que iniciará as sessões em junho, deve entregar o projeto de carta política para ser submetido a um plebiscito de ratificação em 17 de dezembro. As burocracias impostas por companhias aéreas levaram outras empresas a apostarem em viagens de animais de estimação em voos particulares. Apesar de mais caros, o faturamento aumentou. Com destino ao aeroporto de Farnborough, em Londres, na Inglaterra, 9 cachorros e um gato, além de 10 pessoas, embarcaram em um Gulfstream G4, inaugurando o voo da K9 Jets, empresa de aluguel de jatos particulares, com sede em Birmingham, fundada para atender aos donos de animais de estimação que querem viajar com seus bichinhos sem ter que enfrentar uma burocracia cada vez mais desafiadora
e a viagem não era só a lazer. A maioria das pessoas a bordo estava se mudando e tinha algo em comum: o medo de colocar seus animais de estimação no porão de carga. Em voos comerciais, é necessário seguir regras que variam de acordo com a companhia aérea. Animais que não são considerados de estimação podem ficar na cabine e não serem confinados, mas outros estão sujeitos a restrições de tamanho, ou seja, os maiores viajam como carga, sem contar que algumas companhias aéreas não transportam raças específicas. Já os animais de apoio emocional, que antes eram permitidos em cabines, não são mais. Por isso, muitos donos temem o que pode acontecer com animais transportados como carga, onde podem enfrentar mudanças de temperatura, ventilação deficiente e manuseio inadequado. De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 200 animais de estimação morreram em voos na última década, 7 só no ano passado. Aproveitando este cenário, entraram as empresas de jatos particulares, oferecendo viagens aéreas para animais de estimação dentro do avião, sem que eles passassem horas presos em caixas de transporte, fora o tratamento que eles recebem: alimentos com cortes nobres de carne, brinquedos à disposição e tapete macio enquanto aguardam pousar. Uma dessas empresas, a VistaJet US, diz que houve um aumento no número de pessoas que viajam com seus animaizinhos. Aliás, o fator pet foi determinante para convencer os clientes a migrarem para associações mais caras que oferecem mais espaço na cabine. Em voos privados, os cães com menos de 68 quilos geralmente podem sentar nos assentos, embora os animais de estimação devam ser protegidos por um cinto de segurança ou colocados em uma transportadora durante a decolagem e pouso. Mas esses voos privados podem ser muito caros, com um preço que pode chegar a dezenas de milhares de dólares, mesmo para um passeio doméstico. As passagens só de ida entre Nova York e a Europa giram em torno de $9 mil, cerca de R$45 mil por assento. Dos 17 voos que a recente Canine Jets oferece, 8 já estão esgotados entre maio e o final de setembro. E a seguir, enterrado em São Paulo, o corpo da vovó Palmirinha, apresentadora que se tornou um ícone da cozinha boa e simples. E veja também, veículos antigos ainda têm admiradores prontos para fechar negócio. Uma pesquisa recém-publicada relaciona o consumo de fritura, a ansiedade e a depressão. O trabalho realizado por uma equipe de pesquisadores norte-americanos indicou que quem come frequentemente batatas fritas tem maior risco de desenvolver esses males. Mas novas técnicas de preparo do alimento prometem um consumo mais saudável. Um hábito aparentemente inocente e saboroso pode prejudicar e muito a sua saúde. Você tem o hábito de comer quantas vezes por semana batata frita? Olha, normalmente eu como 1, 2 vezes por semana, mas é um vício que eu tenho realmente, que é difícil deixar de lado. A batata frita ela é consumida no mínimo umas 2 vezes na semana, sim. É um prato que a minha filha pede muito. Pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Eu gosto bastante de fast food. Um estudo recente conduzido por uma revista acadêmica dos Estados Unidos, que contou com cerca de 140 mil entrevistados, alerta: quem consome fritura de forma constante e a longo prazo tem um risco 12% maior de ter ansiedade. Já no caso da depressão, esse risco é 7% superior em comparação a pessoas que não ingerem alimentos fritos. Essa condição foi percebida com mais frequência entre homens jovens. Segundo a nutróloga Lorena Balestra, a alimentação influencia diretamente nos quadros de ansiedade e estresse, podendo evoluir para uma depressão.
Para isso, basta consumir batata frita 2 vezes ou mais por semana. A gordura em excesso, a fritura, esse óleo, que pode ser da batata frita ou de outros alimentos gordurosos, bem como o excesso de carboidrato, é capaz de gerar substâncias, né, que vão danificar as nossas estruturas, os nossos órgãos. No caso do sistema nervoso central, as relações ali dos neurônios com os neurotransmissores. Já o doutor em psicologia Jacó Pinheiro acredita que por conta de comportamentos de fuga, as pessoas tendem a focar a solução dos problemas na comida. O indivíduo come demais, comendo demais, toma peso, a reação social é negativa e isso vai acabar implicando em ansiedade, melancolia e depressão. Lorena Balestra explica que o consumo excessivo de frituras tem sido associado a diversos problemas, incluindo a piora da saúde mental. Ela sugere uma dieta balanceada para evitar esses malefícios. A gente tem comprovação científica também de alimentos que são protetores. Por exemplo, a gente tem os alimentos ricos em vitamina C, que é um ótimo antioxidante, ele vai diminuir essa inflamação. Os alimentos ricos em ômega 3, salmão, sardinha, atum, chia, linhaça, vão proteger também. E alguns alimentos, eles têm o triptofano, que é um precursor desses neurotransmissores que a gente falou, que é responsável pelo bem-estar. E o que fazer se você é apaixonado por fritura e não consegue largar este hábito? Existe alguma alternativa? Mas então é possível comer batata frita de maneira saudável, seguindo as orientações dos especialistas? Bem, eu conheci uma padaria que tem todo o cuidado com o preparo dos alimentos e com a sua saúde. É possível apreciar batata frita e outras delícias com responsabilidade e muito sabor. O chefe Eduardo explica o processo de preparação. Nós trabalhamos com a batata marquise. Ela é uma batata de teor mais baixo de água, ela é mais sequinha e essa batata nós pegamos ela suja porque ela conserva muito mais o alimento. Até o sal é diferenciado, pensando na saúde de quem come esses alimentos. O sal que nós utilizamos é esse salzinho, onde eu faço ele a partir do processo de utilizar a casca da cebola que nós utilizamos aqui na casa. Esse sal ele é rico em quercetina. Quercetina ela ajuda, é um antioxidante, um anti-inflamatório. Por incrível que pareça, ela ajuda no equilíbrio da pressão arterial. Quem teve a ideia de agregar esses diferenciais ao preparo e consumo da batata frita, sanduíches, pães, entre outros produtos, foi o empresário Rodrigo de Holanda. A absorção em relação ao óleo de soja é até 4 vezes menor. Isso reflete diretamente ali na crocância, né, e até na caloria na hora de você consumir esse produto. Então a gente pode chamar só por isso que ele já é mais saudável nesse sentido. Ele, por exemplo, é um óleo que ele tem vitamina E. Né? A vitamina E é antioxidante. Bem, eu não poderia deixar passar essas delícias na minha frente sem experimentar, ainda mais sabendo que tudo é mais saudável. Bom apetite! Palmirinho Onofre, cozinheira que ficou conhecida pelas suas receitas na TV, morreu ontem, domingo, aos 91 anos, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. A apresentadora havia internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril e foi sepultada no fim da tarde de hoje em São Paulo. Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhos e amiguinhas, como ela os chamava. Uma de suas aparições mais recentes na TV foi respondendo a perguntas no Domingo Espetacular da Record TV, já aos 91 anos. Na ocasião, ela elogiou Silvia Popovic e Ana Maria Braga, pessoas com quem ela deu os seus primeiros passos na TV. Palmirinha apareceu pela primeira vez na televisão em um programa de Silvia Popovic nos anos de 1990, quando tinha 60 anos de idade. Posteriormente, foi chamada para trabalhar com Ana Maria Braga na época em que estava no Note a Note, da Record TV.
No fim da década de 1990, migrou para a TV Gazeta, onde era presença frequente nos programas vespertinos e ganhou também o TV Culinária, sua atração própria no canal, que durou cerca de 10 anos. Deixou a TV aberta em 2010 e migrou para os canais a cabo em 2012, nos Bem Simples, como o programa da Palmeirinha. Também foi presença constante no Chefe, ao pé do ouvido do GNT, do Grupo Globo. Recentemente, a apresentadora já havia enfrentado outros problemas de saúde. Em dezembro de 2020, por exemplo, chegou a ficar uma semana internada na UTI para tratar de um distúrbio metabólico. Em outubro do mesmo ano, também havia sido hospitalizada por conta de uma infecção urinária. Palmeirinha deixa suas 3 filhas, Tânia, Nancy e Sandra. Com a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro chegando ao fim, um dado tem mostrado que a competição nacional está com uma média de gols superior à maioria dos principais torneios do mundo. O principal artifício do futebol, que traz tanto a alegria quanto a tristeza, é o que move a emoção dos torcedores. O gol, que ao mesmo tempo parece ser fácil, mas que também é muito difícil de ser concretizado, tem suas peculiaridades e pode ser feito de diversas formas, como com os pés ou com a cabeça. E no Campeonato Brasileiro, o gol tem sido o destaque principal nesse início de temporada. Com o fim da 4ª rodada, realizada neste último fim de semana, a média de gols por jogo chegou a 2,9. Ou seja, cada partida tem tido quase 3 gols. A contribuição nessa média ficou por conta do Palmeiras, que ganhou por 5-0 do Goiás fora de casa, e pelo confronto entre Grêmio e RB Bragantino, que ficou empatado em 3-3. A média é boa e supera, inclusive, a da mais recente Copa do Mundo no Catar, que terminou com 2,69 gols por confronto. O mais impressionante é que a média de gols do Campeonato Brasileiro é a mesma do principal e mais competitivo torneio existente, a Liga dos Campeões. No torneio continental europeu, a média também é de 2,9 gols por jogo. É assim para se orgulhar nesse quesito, já que o futebol apresentado na Liga dos Campeões da Europa é de primeira linha. O brasileiro está à frente de todas as principais competições na América do Sul, superando na média de gols todos os campeonatos nacionais vizinhos e também os torneios internacionais, como a Copa Libertadores da América e a Sul-Americana. No confronto com a nata do futebol europeu, o brasileiro também fica bem ranqueado, estando atrás apenas dos campeonatos alemão e holandês, com médias de 3,1 e 3 gols por jogo, respectivamente. Quem tem liderado a lista de gols no Brasileirão é o jogador Moisés, do Fortaleza, e Tiquinho Soares, do Botafogo, ambos com 3 gols em 3 partidas. Mas outros goleadores podem contribuir com esses números, como Cano, do Fluminense, Gabigol, Pedro Raul e Caleri. Vale ressaltar que ainda são quase 7 meses e mais de 300 jogos pela frente no Brasileiro, o que colocará à prova no decorrer desse período sua capacidade de se manter goleador. Um encontro de carros antigos atualmente tem 2 funções: exibir relíquias e aumentar negócios. E é cada vez maior o número de pessoas dando ré no tempo para comprar os carros simples e funcionais, no lugar dos atuais, cheios de botões e comandos. Um encontro diferente no final de semana. Para participar, precisa ter mais de 20 anos para então ser considerado antigo e 30 para ser relíquia. Não, calma, não estou falando dos visitantes, mas sim destas belezinhas de 4 rodas. A Nelly está aposentada há 1 ano.
Desde que parou de trabalhar para ocupar o tempo, passou a vender roupas. Há 2 meses é dona da Kombi da vovó e a ideia é percorrer rodovias Brasil afora. Kombi, acho que já está no sangue, né? Porque quando eu era criança, a família era muito grande, meu pai usava uma Kombi. Então, eu acho que já veio lá. E a minha neta, não sei de onde, que tirou a ideia que queria uma Kombi. Aí eu falei, eles gostam muito de passear, né? Aí juntou tudo, tá a família. Aqui agora onde um vai, o outro vai. Este é o 3º encontro de carros antigos, realizado pelo ACD, Automóvel Clube de Dourados. Nessa edição, ficaram expostos mais de 500 veículos. Bicicletas antigas, carros utilitários, motorhomes. Este comerciante é um dos organizadores do evento e explica que a cada ano aumenta mais os amantes do antigo modelismo. Hoje eu vejo que está passando de pai para filho. Então, assim, eu percebo, tenho percebido, o nosso clube aumentou muito a quantidade de apaixonados, de participantes, pessoas que não tinham carro antigo e hoje estão procurando para comprar. Tanto é que nós fizemos uma pesquisa recentemente, aumentou muito a venda de carros antigos, né? Teve alguns modelos que superaram ao dos novos. Um exemplo, o Fusca e o Maverick e o Opala foram um dos carros mais procurados nos últimos 2 anos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.